aí, fala aí, o seu podcast de entrevistas. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais uma edição do Fala aí, o seu podcast de entrevistas. E eu gostaria de lembrar que a nossa entrevista ela está sendo gravada por Skype. A nossa convidada de hoje ela é astróloga e taróloga, é baiana, da terra da nossa querida Ivete Sangalo e tem ajudado muita gente com o seu trabalho. Queridos ouvintes, eu quero convidar a minha amiga Vanessa Andrade para um papo com a gente. Aí eu fiquei contente de poder fazer essa entrevista com você e aprender um pouco mais sobre isso, porque também a gente sempre tem um pouquinho de curiosidade de saber sobre os signos, essas coisas que eu não sei muito. Todo mundo quer saber o seu. Já me perguntaram aí sobre virgem, essas coisas, mas assim, vamos ver o que a gente consegue descobrir hoje. Você já fez o meu mapa astral, já? Então, mas eu nunca tinha feito, foi a primeira vez que eu fiz, foi com você e é uma coisa que realmente me agrada, eu gosto muito. Eu só queria saber o que é astrologia para você poder explicar para os nossos ouvintes. Então, desde sempre os astros exerceram influência na Terra. Os antigos já se baseavam no Sol, na Lua, no céu, para poder lidarem com a Terra, ver quando ia chover, quando era bom para a colheita, quando não era. E isso sempre exerceu tanto o fascínio como também uma ligação direta com os homens. Nós temos os planetas do sistema solar e o movimento de rotação e translação desses planetas exerce influência direta na Terra, tanto a nível coletivo quanto a nível individual. Nós não estamos sozinhos no planeta Terra. Nós temos o céu e o céu nos rege o tempo todo. E o Sol exerce influência, a Lua exerce influência, os planetas do sistema solar, que são conhecidos pelos homens, que foram estudados desde a antiguidade, exercem influência na nossa forma de ser, de pensar. Existem vários ramos da astrologia. A astrologia é o estudo dos astros, como os astros eles nos influenciam, tanto a nível individual como coletivo. Mas é um ramo muito abrangente, porque existem várias correntes, várias vertentes ali dentro da astrologia. Não é considerada uma ciência, mas para mim é considerada uma ciência, porque existem provas de coisas que foram ditas pela astrologia, que aconteceram, previsões, catástrofe, entre outras coisas. E para ser considerada ciência tem que ter, né, uma prova científica, mas é o estudo desses astros, como eles nos influenciam. Então tem esse viés mais espiritual. Já a astronomia estuda os planetas, mas aspectos diferentes, não a questão da influência a nível de energia. Então, funciona de uma forma energética. Eu pensava que, para você estudar astrologia, o que influenciava mais era as fases da Lua, né? Mas, pelo que eu entendi... influencia, mas é todo um contexto. É todo um contexto porque você não tem só a Lua no céu. Você tem o Sol, você tem os planetas e tudo isso nos influencia. Quando não tinham estudado ainda os planetas, quando ainda os astrônomos não tinham descoberto os planetas, a gente conhecia o Sol e conhecia a Lua. E o Sol e a Lua já exerciam influência o tempo todo em relação à sociedade, em relação ao homem. Por quê? A gente depende da Lua em relação à maré para pesca, a gente depende de ter um bom clima no céu para poder ter uma boa plantação. Então isso vem dos primórdios, essa observação. Aí depois foi se estudando o céu, se conhecendo as constelações, se conhecendo os planetas, se denominando, se estudando, se catalogando cada uma das estrelas, cada um dos planetas desse sistema solar. Então, aí se organizou o estudo da astronomia, que é o estudo do céu e dos astros que vagam, né, no céu, lá em cima, na estratosfera, onde a gente nem tem acesso a nada, no infinito. E foram detectados os signos. Os signos foram detectados a partir daí e foram se denominando as pessoas daquele signo por conta da época que ela nascia, ali o mês determinado pelo Sol, porque geralmente a gente conhece muito a questão do signo solar.
Então, assim, não é só a Lua. As fases da Lua influenciam o todo. Mas quando você estuda um mapa, por exemplo, de uma pessoa, você vai estudar a posição do Sol, a posição da Lua e a posição de cada planeta conhecido do Sistema Solar, naquele exato momento que ela nasceu. As fases da Lua também tem a ver com a astrologia, também faz parte da astrologia, e também os antigos já observavam o céu olhando a Lua, mas é todo um contexto. Existem, assim, vários ramos da astrologia. Existe a astrologia que é estudada aqui no Ocidente, existe a astrologia que é do Oriente, existe a astrologia védica, existe a astrologia que trabalha a pessoa terapeuticamente, porque a astrologia é ampla. Aqui no Brasil a gente tem cursos, não tem faculdade, mas na Alemanha, por exemplo, o astrólogo, ele tem a graduação e ele tem também a carteirinha profissional, como a pessoa que é formada em contabilidade tem, como a pessoa que é formada em administração tem, entre outras profissões, porque assim, ele vai trabalhar com consultoria, tanto a nível pessoal, para saber como os planetas vão afetar aquela pessoa diretamente, como às vezes até para saber quando é o melhor período para uma determinada empresa investir. Então, os astros, eles nos influenciam o tempo todo. Então, tem até o horóscopo chinês, que é completamente diferente do nosso, né? Sim, tem. E tem astrólogos, por exemplo, aqui no Ocidente, a gente considera muito o signo solar, que eu digo que é aquele signo clichê que todo mundo conhece, que é a posição que o Sol se encontrava no exato momento que a gente nasceu. Você é de que signo, Dalva? Eu sou de Sagitário. E você? Eu sou de Libra. De Libra, Então. Seu ascendente, você lembra que eu te falei? Porque muita gente que eu faço mapa, eu não lembro assim. Mas então, todo mundo conhece, até uma criança conhece aquele signo que é chamado signo solar, que é a posição que o Sol se encontrava no exato momento que a gente nasceu. Mas existem outras questões, existe a posição da Lua, existe o signo ascendente, é uma série de coisas. E para que a astrologia serve? Serve para a gente entender o mundo, entender Deus, entender a nós. A astrologia é maravilhosa, Dalva. Então, agora, como que funciona a interpretação dos astros? E de onde vieram as previsões astrológicas? A astrologia é uma coisa muito antiga, vem dos povos antigos dos babilônios, né? E como você fala, assim, a respeito de interpretação do astro, por exemplo, vou falar a respeito do mapa astral, que é uma interpretação dos astros, porque essa pergunta aí foi meio vaga para mim. Talvez assim, porque você não tem a noção da questão da astrologia, mas eu vou explicar para você como as coisas funcionam. Você sabe o seu signo, que é Sagitário, que é o seu signo solar, mas existe a posição dos astros ali no seu mapa. Até uma criança conhece aquele signo que é chamado signo solar, que é a posição que o Sol se encontrava no exato momento que a gente nasceu. Mas existem outras questões, existe a posição da Lua, existe o signo ascendente. O mapa astral, por exemplo, é uma astrologia assim, superficial, porque você pode ter outras coisas no seu mapa que combinem com o mapa da pessoa, porque o mapa é uma coisa complexa. É a posição que cada planeta se encontrava no exato momento que a pessoa nasceu. E cada posição desses planetas vão estar em um signo. Então, além do seu signo solar, que é aquele signo que todo mundo conhece, que é aquele signo clichê, que é determinado pelo dia do nascimento, a gente tem as outras posições, a gente tem a posição da Lua, a gente tem a posição de Vênus, a gente tem a posição de Júpiter, a gente tem a posição de Saturno, e cada posição dessa vai falar a respeito da gente. Então, nós podemos ter mais características, às vezes, de um determinado planeta do que do próprio signo que a gente conhece, que todo mundo conhece também, que é o signo solar. É verdade. Eu só estou falando isso porque, por exemplo, eu tenho dificuldade com o pessoal de Escorpião, porque eles são muito ciumentos, muito possessivos. E a pessoa de Escorpião tem essa característica. E isso me incomoda. Então, eu tenho essa dificuldade de lidar com pessoas de Escorpião por causa disso. Porque, por exemplo, né? Eu tenho várias amigas. Elas não gostam de dividir. Porque eu quero ser amiga de outras pessoas também, mas elas não aceitam isso. E aí complica, fica difícil para mim. Mas é só por esse detalhe que eu tô falando. Você como sagitariana, você precisa de liberdade.
Mas acontece que o que eu quis dizer para você é o seguinte: você pode encontrar sim desafios com pessoas de Escorpião. E as pessoas de Escorpião que te cercam, pelo que eu vi, pelo que você relatou, são pessoas possessivas e ciumentas. Mas também existem pessoas de Escorpião, que é o que eu estou querendo dizer, que não são, que são atípicas. E há um porquê disso. Porque no mapa dela, outras posições levam com que ela não seja assim. Então, há características da gente, do nosso signo solar, e nós há. Mas tem pessoas também que não têm. Tem pessoas que são cancerianas, mas são frias. Tem pessoas que são de Libra, mas não são ponderadas. Porque às vezes a gente pega outras características. Sagitário vai entrar em contraste com o Escorpião de uma forma assim, como é que eu vou falar, abrangente, porque são signos bem diferentes em relação à personalidade, mas tem pessoas de Sagitário que pode ter mais de Escorpião até do que do próprio signo solar. Por quê? Porque tem a questão do mapa e tem planetas ali que ela tem que vão ter influência escorpiana, porque tá perto, Sagitário e Escorpião. Então a astrologia, ela tem um lado complexo, ela tem um lado detalhado, ela tem um lado assim trabalhoso em alguns aspectos. Que nem eu sou de Sagitário, eu tenho uma irmã de Sagitário, né? E eu também já tive um namorado de Sagitário. Só que o meu namorado completamente diferente de mim, mesmo sendo de Sagitário. Eu gosto de falar, eu gosto de fazer amizade, ele muito sério, muito fechado. Já a minha irmã, ela gosta de aventura, ela se arrisca, e eu não, eu já tenho medo de me arriscar. Então, assim, cada um de um jeito. Somos 3 sagitarianos, mas cada um tem um jeito de ser. E você também, pelo que eu conheço, gosta de viagem. Isso é uma característica sagitariana, só que sua irmã já é de se jogar mais do que você. Porque tem que ver outras questões também. O mapa é uma questão assim complexa. Tem características que a gente pode ter do signo solar? Tem, mas também tem outras posições que contam muito. Quer ver uma coisa minha? Eu tenho um exemplo. A lua é o emocional da pessoa. É o nosso emocional. Eu tenho a lua no signo de Leão, mas ela está na casa 4, porque os planetas se encontram nos signos e nas casas. E a casa 4 é uma casa de câncer, então tem um lado canceriano forte em mim também, que não tem nada a ver com leão. E aí que tá aquelas questões da gente, que às vezes a gente é de um jeito, às vezes a gente é de outro, às vezes a gente tem um lado retraído e também, ao mesmo tempo, expansivo. O ser humano é complexo e é regido pelos astros. Nós somos regidos pelos astros. O nosso DNA espiritual é astrológico. É verdade. Então, agora, a astrologia, ela pode errar? E em quais situações que pode haver erros? Olha, eu não acredito em erro não, porque tudo que a astrologia fala geralmente acontece, a não ser que seja aquele povo sensacionalista que mistura a astrologia com previsão, tipo, não sei quem vai morrer, que faz aquele sensacionalismo. Por quê? Porque na verdade a astrologia vai falar a predisposição daquele ano em relação a certos aspectos. E pelo que eu observo em mim, na sociedade, é muito certeiro. A astrologia, em relação a mapas mesmo, quando faz previsão, é uma coisa que eu julgo muito certeira, quando vai ali para um individual que faz ali uma previsão, que vê mais ou menos a média de tempo de uma pessoa, por exemplo, para desenvolver algo a nível pessoal ou para casar, que a astrologia tem alguns astrólogos que trabalham com esse tipo de previsão, vai estar ali no destino da pessoa e com certeza ela vai passar por aquela situação. É uma coisa que não tem como, porque é o que os céus reservou para você, o que Deus escreveu para você aqui na Terra. Mas assim, por uma questão de livre-arbítrio, você pode conduzir aquilo de uma forma ou de outra, mas que você vai ter a energia daquela situação, daquele evento influenciando ali de alguma forma na sua vida, vai. Agora, a nível coletivo, quando a astrologia ela faz previsões, como por exemplo o ano de 2021, que tem uma tendência para determinadas coisas, não pode fazer de uma forma, como é que eu vou falar, como se fossem esses programas sensacionalistas, entende? Porque também muito depende da gente. A tendência da energia é para que aquilo flua daquela determinada maneira. Agora vai depender muito de como você vai conduzir as coisas, tanto a nível individual
como a nível coletivo. Eu acredito assim que um bom astrólogo, ele fale de tendências. Ele pode até fazer algumas previsões, como por exemplo a pandemia foi vista por um astrólogo que estudou a influência dos astros naquela determinada época. Eu tenho a astrologia como algo certeiro, por tudo que eu vejo, por uma questão de experiência de vida, assim, sabe? Talvez você esteja relacionando muito a questão da astrologia com previsões, assim, que alguns videntes, algumas pessoas falam, aí já é uma outra coisa. Mas as tendências para que tenha aquela determinada energia naquele ano, isso é certo, eu digo por uma questão mesmo de observação minha, em relação a mim, em relação às pessoas também, à coletividade. Então, eu acredito que seja certeira. Entendi. Não, também acho que é certo, sim, porque às vezes eu escuto o meu signo, eu escuto o horóscopo e tal, e às vezes, realmente, naquela semana, você vai ter alguma dificuldade familiar. E realmente acontece, né? Realmente acontece. Algumas vezes, então por isso que eu acho que acerta mesmo. Por exemplo, entenda o que eu quero dizer também. Tem horóscopo que você lê no jornal que pode acontecer como pode não acontecer, porque ali é para muita gente. A tendência dos astros é aquela. Mas como eu lhe falei, às vezes a pessoa tem mais do signo ascendente, que é o signo que se encontrava no horizonte no exato momento que a gente nasceu, do que necessariamente do seu próprio signo. Mas assim, uma previsão que pegue e estude o mapa de uma pessoa e fale mais ou menos coisas a respeito de eventos na vida dela. Eu acredito muito nesse tipo de previsão. Isso é uma coisa que eu tenho muito como certeira, porque eu já vi casos, já vi relatos, né, de situações, de falar assim, tal período assim da sua vida você vai encontrar uma pessoa assim. Tem essa tendência, só que como eu lhe falei, também tem a questão do livre-arbítrio na vida da gente para tudo, né? É verdade. A gente tem uma certa tendência energética a passar por um determinado evento, por uma determinada situação, mas a gente também pode desviar o caminho em alguns casos, mas a maioria pode ter certeza que se fizer um estudo apurado, tá tudo ali certinho. Principalmente a questão do mapa, as pessoas se identificam muito com o estudo do mapa astral. Por que se identificam com o estudo do mapa astral? Porque fala muito das características dela, da missão de vida, dos defeitos, das qualidades, dos dilemas. Então a pessoa se vê, porque eu trabalho muito com essa questão da astrologia, da autotransformação, que é a pessoa se conhecer a posição que os planetas se encontravam no momento que ela nasceu, saber onde estava o Sol, onde estava a Lua, onde estava cada posição, os planetas que estavam juntos no momento. Então fala muito da questão da pessoa enquanto ser. E o que é signo lunar? E qual a sua relevância? Então, é como eu lhe falei, não existe a posição do Sol, existe a posição da Lua. O signo lunar é a posição que a Lua se encontrava no exato momento que a pessoa nasceu. Tem uma corrente da astrologia que, inclusive, se baseia mais na Lua do que no Sol. Mas aqui no Brasil, onde a gente está, a maioria das pessoas, dos astrólogos, se baseiam mais na posição do Sol. Todo mundo que gosta de astrologia pode saber onde está a sua Lua, mas a maioria das pessoas todas do planeta Terra geralmente vão conhecer mais, do planeta Terra também não, né, gente? Do Brasil, né? Que tem outros lugares que os signos são outros. Vão conhecer o seu signo a partir do signo solar, que é aquele signo que até uma criança sabe, sou de Virgem, sou de Touro. O signo lunar é isso. E a Lua fala muito do nosso emocional. A Lua é o planeta que é o regente natural do signo de Câncer. Câncer é muito família, né? É. Então, aí tem algum ano que algum signo domina? Esse ano, por exemplo, é dominado por tal signo? Tem sim. Tem a influência do signo. Esse ano é o ano, digamos que de Libra, regido pelo planeta Vênus, tá? O ano de 2021 é um ano onde as parcerias, de uma forma geral, estarão muito favorecidas, as relações, as parcerias. É um ano também muito bom para relacionamento, é um ano muito bom para namoro, é um ano muito bom para compromisso, para assumir compromisso. É um ano que vai desafiar as pessoas também em relação a se colocar no local do outro, ter empatia em relação às outras pessoas. É um ano onde a gente vai ter que olhar não só para a gente, mas para o coletivo. Seria bom desenvolver a caridade também. É um ano das relações,
Vênus, Libra, tem tudo a ver com troca de gentilezas, equilíbrio, afabilidade. Os relacionamentos que estiverem falidos têm uma tendência a terminar. É um ano de assumir compromisso. Ou as relações falidas se estruturam ou terminam. Tem muita questão esse ano de ajudar o próximo. Ai, que bom. É importante que as pessoas desenvolvam isso. E é um ano bom também para beleza, tá? É um ano bom para beleza, é um ano bom para se amar, é um ano bom para se transformar internamente. Vênus que rege esse ano não é só regente de Libra, não. Vênus também tem relação com Touro. E esse é um ano, e Libra e Touro tem tudo a ver com beleza, com a pessoa se arrumar, se transformar internamente. Esse é um ano bom pra gente olhar o que a gente não gosta na gente, no físico, no interno, e procurar se autotransformar tanto por dentro quanto por fora. É um ano que é pra gente olhar pro nosso interior e pro nosso externo. Né? Pro interior e pro externo. Tipo, quem quer fazer dieta faça, quem quer cortar o cabelo corte da forma que se achar mais bonito ou bonita. Quem quer se cuidar, fazendo uma alimentação saudável, alguma prática esportiva, é muito bom para isso, tá? É um ano bom para desenvolver a fraternidade, para desenvolver o amor incondicional, o amor ao próximo. É um ano de transformação. É um ano de transformação e de relacionamentos que não estão bons irem para a cultura. E as pessoas também arranjarem namorado ou namorada, firmarem compromisso. A gente vai estar muito envolto com as questões dos relacionamentos, da troca, né? Vai ser importante ter troca esse ano. E de afabilidade, troca de favores, troca de tudo, troca de generosidade. No horóscopo oriental é o ano do boi. Então, o boi tem tudo a ver com o trabalho. Então, é um ano que a pessoa tem que ter muita responsabilidade, tem que ter muita persistência também, para alcançar suas metas e seus objetivos. Então, quem quiser investir aí em algo, tem que ter muito foco, muita responsabilidade. Na numerologia, é o ano 5, que tem a ver com versatilidade. A pessoa tem que ser versátil, tem que ser dinâmica. É um ano bom para parcerias, mas a pessoa tem que ter cuidado, porque o 5 também tem uma energia que a pessoa pode querer mudar o tempo todo, né? E é importante que as pessoas levem as coisas a sério. É um ano bom para a gente desenvolver novos projetos e bom para os artistas também. Só que o ano para astrologia mesmo, para os astrólogos que estudam a fundo, só começa a partir do dia 20 de março. Entendi. Existe essa palavra inferno astral, né? Eu queria que você explicasse o que é um inferno astral. Você até perguntou qual era meu inferno astral. O inferno astral é o signo que vem antes. O signo de Escorpião. Na hora que você estava falando, eu me distraí. Então, inferno astral é aquele mês que antecede o nosso aniversário, né? Geralmente algumas pessoas experimentam algumas tormentas, algumas dificuldades. É um período que antecede, né? Então, é aquele período para reflexão. Se as coisas não estiverem muito bem, não estiverem dentro da sua missão de vida, se você não estiver ali bem espiritualizada, você pode sentir uma energia te impulsionando a te aprimorar para você entrar no seu eixo. Então, quando que começa o seu inferno astral? Você é de Libra. Quando começa o seu inferno astral? Em Virgem. Começa quando entra o signo de Virgem. Aí eu percebo, já aconteceu comigo, de eu perceber que eu não estava alinhada com determinadas energias que eu deveria estar. E aí eu sentia alguns abalos, algumas questões nesse aspecto. E só vai fechar esse ciclo quando a gente faz o nosso próximo aniversário. Digamos que uma pessoa vai fazer aniversário no dia 3/3 de 2021 agora, né? Em março. Ela só vai fechar o ciclo em 3/3 de 2022. Então, ela vai ali ter uma revolução solar. O que é a revolução solar? Naquele exato momento que ela faz aniversário, ela está ali iniciando um novo ciclo astrológico de um ano a outro.
e vão ser outros signos que vão estar regendo ela a cada ano, dando determinadas características, fazendo ela ter determinadas vontades, fazendo com que ela tenha determinadas mudanças na vida. Ela vai estar sob a regência daqueles planetas, né? O Sol, a Lua e todos os outros planetas, no exato momento que ela nasceu, a cada ano que se passa, vão influenciar ela de um ano a outro. E agora explica pra gente o que é ascendente. Ascendente é o signo que se encontrava no horizonte no exato momento que a gente nasceu. E ele vai falar bastante das nossas características também, é a forma como a gente se mostra para o mundo. Então é verdade que o ascendente, depois dos 30 anos, ele é dominante? O seu, se eu não me engano, é aquário. Diz que você também é comunicativa. O ascendente domina a partir dos 30. Tem muitas pessoas que mudam a partir dos 30, porque é um evento astrológico, né? Que acontece nos 30 anos, quando a pessoa faz 30 anos. Se ela não estiver bem alinhada com a missão de vida dela, ela sente alguns abalos. E o signo ascendente, ele pode ter algumas características visíveis antes dos 30, mas passa a ficar bem acentuada a partir dos 30. A gente percebe alguma mudança. Você gostaria de falar um pouco de cada signo? Eu prefiro falar dos astros do que dos signos. Por que eu prefiro falar dos astros? Porque assim, eu posso falar dos signos também, porque eu acho que os astros e a posição que cada signo se encontra no mapa, eles falam até mais da gente do que o signo solar. Porque o signo solar é aquela astrologia muito de jornal, não é aquela astrologia profunda que fala sobre o ser, que fala muita coisa que te desvenda a fundo. Porque, por exemplo, eu posso falar que o ariano é bravo, é desbravador, é atirado, mas tem arianos que são retraídos. Então eu prefiro falar de cada planeta. A Xuxa é de Ares. Ela... Ascendente em leão ainda. Hã? Com ascendente em leão. Então, a Xuxa diz que ela gosta de falar a verdade. Ariano costuma ser muito sincero, muito verdadeiro. Ariano tem essas características, mas também você pode encontrar, como a gente falou, arianos atípicos. Agora, ariano tem essa característica. Eu já conheci também pessoas que eram arianas, que eram mais retraídas, né? Eu tenho ascendente Áries, eu tenho um lado sincero e eu percebo, assim, as características desse signo em mim. Tem as pessoas que são tímidas também, né? Por exemplo, a posição do Sol é a nossa identidade, a posição da Lua é o nosso mental, o nosso emocional, a posição de Mercúrio fala de comunicação, Mercúrio fala da forma como a gente pensa, como a gente raciocina, a posição de Marte fala dos nossos impulsos, do nosso dia a dia. Então, por exemplo, você pode ter um ariano que tenha um Mercúrio em peixes, ele vai ser muito mais introspectivo do que um ariano, como o povo fala, raiz, ele vai ser um ariano Nutella, entendeu? Então, assim, só o signo solar pode super bater, mas também pode não bater nada, entendeu? E quais são os principais fatores que influenciam na previsão de cada signo? A posição que os planetas se encontram no céu, o movimento de rotação e de translação, que vai falar a respeito. Saturno está em tal casa. Saturno está no signo de Áries, está em tal causa também, né? Porque eu pensei no signo. Saturno agora está em determinado signo, Netuno está em determinada casa. Tudo isso é o desenho que o céu faz o tempo todo, vai se movimentando, vai mudando e as coisas vão influenciando a gente o tempo todo aqui na Terra. Vai determinando o dia e a noite, as 4 estações e nossos pensamentos e sentimentos a nível individual, a nível coletivo. Então vai influenciar a Libra de uma forma, a Áries de outra. É bem legal e bem complexo às vezes também. Então, todos os planetas, eles são importantes para as previsões, né? Dos signos, todos. Todos os planetas são importantes para a previsão de uma forma geral, porque eles vão estar exercendo influência dependendo de determinado posicionamento que eles se encontrem. Não tem assim, eu acredito que não tem um planeta inferior ao outro. Todos exercem influência de alguma forma, talvez uns mais, outros menos, mas depende de uma série de fatores, depende de onde eles se encontram, de onde eles estavam, se eles estão juntos, se eles não estão, se eles estão em determinados signos, se eles estão em outros.
Tudo é importante, é o conjunto, é a coletividade lá do céu que faz a grande influência, entendeu? Então, não existe nenhum planeta que tem mais influência, ou que seja mais forte, ou que se destaque mais, então, no horóscopo. Tem assim os que exercem mais influência em relação a determinadas áreas. O signo solar conta muito, né? Que é o Sol, que é como a gente veio para a Terra, o signo que estava no Sol na hora que a gente nasceu. Eu acho muito importante, né? Apesar da gente ter características de outros, é a nossa primeira identidade. Existem alguns planetas assim que exercem mais influência em relação a determinadas áreas da nossa vida, mas todos de certa forma são importantes, porque se você tiver em um desses planetas algum posicionamento desarmônico, digamos assim, você vai sentir, entendeu? Ali está seu desafio, ali está seu karma, ali está a forma que você deve ser trabalhado terapeuticamente também. Por exemplo, o Netuno é um planeta muito afastado da Terra, né? Mas ele exerce uma influência importante no mapa. Ele fala da questão da mediunidade, a depender de onde ele esteja, ele pode influenciar muito na vida da pessoa, entendeu? Mas todos ali têm sua importância, tem sua influência, sabe? Eu acho que é uma soma de fatores, eu acho que todos têm importância. Saturno, por exemplo, também é um planeta que é poderoso, que fala do karma, fala das nossas dificuldades, fala de onde a gente tem mais tirar lições. Eu acredito que todos, exatamente todos, têm a sua importância e seus desafios. E aí, a pessoa ela quer fazer o mapa dela, né? E aí depois isso demora quanto tempo para ficar pronto e mais ou menos como é que funciona? De repente, se alguém quiser depois procurar fazer um mapa astral com você, te procurar, se interessar por isso, explica como é que funciona e o que a pessoa deve fazer. A pessoa só tem que passar para mim a data de nascimento dela, o horário, quem vai fazer o estudo sou eu. Aí eu vou falar a posição de cada um. Tá certo. De cada um dos planetas e vou dizer ali a influência que aqueles planetas exercem. Tá. E o que você gostaria de falar assim sobre astrologia e jogos de tarô? O jogo de tarô o tarô tem várias formas de tarô, o tarô é um oráculo, a astrologia já é o estudo do céu, né? Dos planetas, a forma que nos influenciam, já é outra coisa, né? Então, assim... Tem um programa aqui da Kátia Fonseca. O conhecimento, tudo serve como aconselhamento, tudo, se a pessoa trabalhar direito e estiver ali para servir o bem mesmo, as egrégoras de luz vão ajudar as pessoas a se descobrirem, a se entenderem. Então, e explica pra gente, é isso que eu ia te falar, você então trabalha também com jogos de tarô e com astrologia, mas pelo que eu entendi, você tem uma queda maior pela astrologia, você gosta mais da astrologia. Eu trabalho até mais com tarô. Quem quiser seguir meu canal é Jogos de Tarô 3, o canal da Van. Procura lá no YouTube, Jogos de Tarô 3. Então, o que eu quero dizer para vocês, queridos ouvintes, é assim, a Van, ela é muito boa como taróloga e realmente quem tiver alguma dúvida ou precisar saber de alguma questão profissional, tal, pode jogar com ela, porque ela realmente é muito boa, tá? Pode acreditar. Dá para clarear bem a mente e tomar uma decisão certa no momento que você estiver precisando. Então, assim, o tarô, eu aconselho quem estiver precisando jogar, porque ajuda muito a você seguir o seu caminho. E o mapa astral, para quem nunca fez, tiver curiosidade de fazer, tá? Um autoconhecimento, ela também faz, é só entrar em contato com ela também, porque pode ser interessante você fazer o seu mapa astral. E eu acho que é isso. A gente falou um pouquinho de astrologia para quem não conhecia, que queria saber mais um pouquinho. Eu quero agradecer a presença da Vanessa Andrade e eu espero que vocês tenham gostado
Muito obrigada, eu desejo muito sucesso para você, Vanessa. E eu quero aproveitar e pedir para vocês seguirem. O meu Instagram é Alexandra5663. E você quer deixar o seu canal do YouTube, Vanessa? Eu quero. Jogos de Tarot, canal da Van. Procurem lá e façam uma jogada. Vocês vão gostar, viu, gente? Jogos de Tarot 3, canal da Van. E você tem Facebook? Eu tô criando uma página no Facebook e no Instagram eu tô como Van Andrade. Tem lá, tô lá, tá Van Andrade, astróloga, taróloga. Então no Instagram, Van Andrade, astróloga, taróloga, né? E aí você quer deixar o seu WhatsApp ou só as redes sociais é suficiente? Então, se o pessoal quiser me procurar para falar comigo, pode me procurar para qualquer dúvida a respeito do meu trabalho. Meu número é o 719-8629-1459. 719-8629-1459. Então, é isso. Muito obrigada, Van, mais uma vez. E em breve estaremos de volta com mais uma edição do Fala Aí. E beijos. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Beijo, gente. Beijo. Você ouviu? Fala aí, fala aí, fala aí. O seu podcast de entrevistas.